Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia e hoje a gente vai falar sobre os rios brasileiros. Vamos entender um pouco a questão do que é uma bacia hidrográfica, que características existem e envolvem esse tema tão importante, porque está diretamente ligado à disponibilidade de recursos. Quando a gente pensa na hidrografia, a gente tem que pensar na disponibilidade do recurso água. A hidrografia é a parte da geografia que estuda toda a questão da água do planeta e também do nosso território. Então, aula importante, vamos prestar atenção. Venham comigo para o objetivo da nossa aula de hoje. Identificar as principais características da hidrografia do Brasil, bem como conhecer as principais bacias hidrográficas brasileiras. Então, extremamente importante. Primeiro, como é ou quais são as características da hidrografia do Brasil? Como está distribuída a questão da água no Brasil? Como nós podemos entender basicamente sobre isso? E também as principais bacias hidrográficas. Mas para pensar nas principais bacias hidrográficas do Brasil, nós temos que entender, em primeiro lugar, o que é uma bacia hidrográfica. Então, perguntinhas lá para a gente refletir a respeito disso. Qual é a principal e mais acessível forma de acesso à água que nós temos? Vocês conseguem pensar sobre isso? Já refletiram? De onde vem a água que chega nas nossas torneiras? Onde ela está disponível na natureza? Ela está próxima de nós, distante? Então, qual é a relação de tudo isso? E outra perguntinha, o que é bacia hidrográfica? Na verdade, essa primeira pergunta está diretamente ligada com a segunda pergunta. Para a gente entender de onde vem a água que nós consumimos, de onde está essa disponibilidade do recurso água, nós temos que entender o que é uma bacia hidrográfica. Então, para isso, a primeira coisa que nós vamos falar ali é justamente essa ideia das bacias hidrográficas, né? Características dessa bacia hidrográfica, certo? Então, pensando juntos lá. Conceito. É uma área ou superfície formada por um conjunto de terras por onde corre um rio principal, os seus afluentes ou tributários. Então, dentro dessa área, a bacia hidrográfica não é só o conjunto de rios. Quando eu penso só no conjunto de rios que vão se interligando um com o outro, eu chamo isso de rede hidrográfica. Como se formasse uma rede mesmo, de um rio maior e os rios menores que vão se interligando com esse rio maior a partir das suas nascentes. Quando eu penso em bacia hidrográfica, eu tenho que levar em conta uma área, até mesmo as partes que não são exatamente o rio, mas que estão ali nas proximidades desse rio principal ou dos rios tributários, aqueles rios que contribuem com água para esse rio maior, fazem parte desta porção ou desta área chamada bacia hidrográfica. Então, um conceito bem importante da gente pensar. E o que inclui essa questão ali das bacias hidrográficas? Afluentes, nascentes, divisores de água ou interflúvio. Então, o que é isso? O que são esses nomes? O que são essas palavras? O que eles identificam quando eu penso nessa área de bacia hidrográfica? Quando eu penso ali nascentes, é a porção onde o rio nasce, né? As cabeceiras, lá o início, o começo do rio. O final do rio a gente chama de foz, onde ele termina. Aí nós vamos ter divisor de água ou interflúvio, é a parte mais alta desta área. Então, é de onde começa a correr a água na direção desse rio principal. Como que a água se desloca? Por gravidade, né? Das partes mais altas para as partes mais baixas. Quando eu penso numa bacia hidrográfica, portanto, o início dessa bacia hidrográfica, onde ela começa, são as partes mais altas daquela porção, daquela área, daquele lugar. E ela vai se deslocar para a parte mais baixa e justamente o rio maior daquela bacia hidrográfica vai ficar nesta parte mais baixa, né? Nessa parte que vai receber toda a água daquela porção.
E aí, nós temos ali uma imagem para entender bem tudo isso que nós falamos. Então, tá ali. O rio tem sua origem na nascente. Então, estão vendo aqui, ó, pontilhado, o que nós vamos ter? Essa é a porção mais alta desta área toda aqui. Nesta área aqui eu posso ter cidades, eu posso ter plantações, eu posso ter diferentes tipos de atividade acontecendo, né? As nascentes lá nas porções mais altas. E existe uma forma de alimentar essas nascentes com água, né? Afluente é o rio menor que deságua no rio principal. Então, nesta porção aqui, nesta área chamada bacia hidrográfica, eu tenho um rio principal, que é esse maior que está aqui. Aí eu vou ter os afluentes, que são os rios menorzinhos ali que vão se ligar com esse rio maior. E aí vão contribuir com água para esse rio maior aqui. Aí nós vamos ter também os interflúvios, né? Que são as regiões mais elevadas ou mais altas, que servem de divisor de águas. Aqui é o divisor de água, é a parte mais alta. Então, desta parte para cá, nós vamos ter a água correndo em direção a esse rio principal, formando essa bacia hidrográfica. Aqui nós vamos ter uma divisão. Daqui para cá, a água vai correr em outra direção e vai formar ali do lado, então, outra bacia hidrográfica. Então, nós podemos organizar ou dividir um determinado espaço geográfico considerando as bacias hidrográficas. E aí nós vamos ter várias partes, várias porções com um rio principal e toda essa área aqui que contribui com água para esse rio principal, certo? O leito do rio, que é o espaço ocupado ali pelas águas, que dependendo, por exemplo, do regime de chuvas, ele pode se ampliar ou ficar mais reduzido. A gente chama de leito menor, leito médio, leito maior do rio. Daí a importância de não se ocupar as áreas chamadas de várzeas, né? Que são aquelas áreas próximas dos rios, porque em algum momento, se tiver mais chuva, essas áreas podem ser inundadas. Então, bem importante pensar nesse sentido a questão ambiental também. E os rios vão desaguar no mar ou em outros rios maiores, né? A parte ali que chama de foz. Então, ele pode desaguar no mar ou oceano, ou um rio menor. Quando ele deságua no rio maior, aqui é a foz dele também. Então, o desenho ilustra bem para a gente essa ideia ali. E como esses rios são alimentados com água? De onde vem a água dos rios? Bem importante ali. Nós temos uma classificação, quando a gente pensa nessa ideia ali de regime, né, das águas fluviais, que são as águas dos rios. Então, nós temos rios de regime pluvial, ou seja, que são alimentados pela água da chuva. Nós temos os rios de regime glacial, que são ali do derretimento do gelo, de porções ali onde tem áreas com concentração de gelo, e a gente pode também ali falar de regime nival, que é do derretimento da neve, das altas montanhas, por exemplo, certo? Em alguns casos vai aparecer como sinônimo ali glacial e nival, né? Mas aqui é uma diferença mínima. E aí eu classifico esses rios em dois tipos principais. Os rios perenes, que têm água o ano todo, e os rios intermitentes, que têm água num determinado período, e em outro período o seu leito fica seco. Dependendo da região onde esse rio está localizado, ele vai ter períodos ali de menor quantidade de chuva, se ele é alimentado ali pelo regime das chuvas, e aí ele pode, num determinado período, ficar sem água. Portanto, eu chamo ele de intermitente ou temporário. Aquele rio que tem água o ano todo, a gente chama de rio perene, certo, pessoal? Bem importante pensar nessa classificação. E aí a gente vai falar da hidrografia do Brasil. Quando a gente pensa no nosso território, quando a gente pensa nas características do nosso território em relação à água, em relação à disponibilidade de água e comparando com outras partes do mundo. Nós vamos ter uma grande disponibilidade de água no Brasil, porque o Brasil tem muitos rios caudalosos, ou seja, que tem uma grande quantidade de água, um volume de água muito grande. Então, boa parte do nosso território. Existe uma porção do nosso território que vai ter lá chuvas em menor quantidade, vai ter características de rios intermitentes. Por algum momento, esses rios ficam sem água, que é uma parte da região Nordeste.
Então, temos essa característica também. Mas rios que nascem em outras partes e que correm em direção ao Nordeste vão ser perenes, vão ter água o ano todo, que é o caso do Rio São Francisco. E aí eu trouxe para vocês um mapa aqui para a gente entender como eu divido o Brasil considerando as áreas ou bacias hidrográficas. Então nós temos ali as grandes bacias hidrográficas dos grandes rios brasileiros, né? E aí nós vamos conhecer alguns detalhes de algumas delas. A maior, que é a bacia amazônica, que ela não está só no Brasil, ela se amplia ali para países vizinhos do Brasil. A do rio Paraguai, do rio Paraná e do rio Uruguai, que nascem no Brasil, que começam no Brasil, essas bacias hidrográficas, mas que vão em direção a países vizinhos também. Então, essas bacias hidrográficas da porção leste do nosso território, elas começam aqui, essas três, né, do Paraguai, do Paraná e do Uruguai, e terminam em países vizinhos. E a bacia amazônica começa em países vizinhos e termina no Brasil. Aí nós vamos ter outras que são totalmente brasileiras, mais da porção leste e central aqui. A do Tocantins-Araguaia, que é a maior totalmente brasileira. Aí nós vamos ter as do Atlântico ali, Nordeste, Ocidental e Oriental, Atlântico Leste e Atlântico Sudeste, que ocupa a porção aqui do estado do Paraná também, junto com a bacia do Paraná, e do Atlântico Sul. E temos uma bem importante aqui para o desenvolvimento da região entre o Sudeste e o Nordeste interior, né, que é a bacia do São Francisco. Então, considerando essas características ali, nós vamos ter essas que são as grandes bacias hidrográficas do Brasil. E aí, para a gente conhecer um pouquinho, primeiro a bacia amazônica ali. Eu trouxe um mapa que mostra para nós. Essa linha em verde identifica a porção brasileira, né, da bacia hidrográfica do Amazonas, a bacia amazônica, e ali ela se estende, né? Então a linha vermelha vai indicar os países vizinhos pelos quais ela se estende. As nascentes aqui da bacia amazônica ficam em países vizinhos. E a parte ali da foz, né, se estendendo por todo o território brasileiro, lá na região norte, certo? Ela é extensa e com rios que têm grande abundância de água, grande quantidade de água nos rios dessa bacia. Representa ali 45% do território brasileiro, então ocupa uma grande área do Brasil e tem 81% da disponibilidade de água do nosso país. Então, onde está a maior disponibilidade de água em território brasileiro? Na região da bacia amazônica, certo? A densidade populacional nesta área é menor, ou seja, tem menos pessoas vivendo nessas áreas, né? E cerca de 85% dessa área permanece com vegetação nativa, daí a importância da presença da vegetação nativa, das florestas, inclusive para preservar a qualidade da água das bacias hidrográficas. Se eu tenho a vegetação, ela tem um papel bem importante que ajuda a conservar ali a qualidade dessas águas. Então, importantíssima a bacia hidrográfica do Amazonas. E aí aqui uma imagem para nós destacando a área dela no território brasileiro e ali os rios, né, que compõem, além dos cursos dos rios, toda a área em volta pertence à bacia hidrográfica. Então, o rio é uma parte da bacia hidrográfica, mas toda a área que está aqui compõe essa bacia hidrográfica, certo? E aí a imagem mostra ali para nós toda essa questão. Vamos para a próxima bacia hidrográfica ali, então. A bacia do Tocantins-Araguaia. Corresponde a 10,8% do território brasileiro. Então, a área que ela ocupa é de 10% do território brasileiro. Na região estão presentes parte da floresta amazônica e parte do cerrado. Então, ela está bem ali na divisa, vamos dizer, entre dois importantes biomas ali, formações vegetais do Brasil, né, que é a floresta amazônica e o cerrado, são os dois maiores biomas brasileiros, né, em termos de tamanho. Possui grande potencial turístico, então ela é utilizada para o turismo, algumas características por estar na região central do Brasil, acabam ali os rios formando praias, né, de água doce, que a gente chama, e as pessoas acabam utilizando isso para o turismo também, certo? Tem a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal, e alguns parques ali de reservas que são de proteção ambiental, certo? Como é o caso do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
entre outros que são exemplos ali de áreas de preservação, lembrando que isso é extremamente importante para a qualidade da água desses rios, dessas bacias hidrográficas. Não basta eu cuidar só do leito menor do rio, é preciso cuidar de toda a área que envolve essa bacia hidrográfica para que a água seja de fato preservada, certo? Bacia hidrográfica ali do Tocantins, Araguaia, então uma imagem para nós dos rios principais. Os dois rios são o rio Tocantins e o rio Araguaia, que formam ali essa bacia junto com outros rios menores, né, em volume de água, que são seus tributários ou afluentes. Destacando aqui também a imagem que vai indicar para nós onde está localizada esta porção, tá? Então, bacana a gente ver ali também, certo? Bacia hidrográfica do São Francisco corresponde a 7,5% do território do país, tem uma extensão ali de mais de 2.700 quilômetros, nasce em Minas Gerais e se estende lá em direção à região Nordeste. Vai desaguar no Oceano Atlântico entre Alagoas e Sergipe. É um rio extremamente importante para a região, certo? E aí nós temos ali a localização geográfica, né? Nasce aqui na região Sudeste e vai em direção ao Nordeste lá. Ele é muito importante para o desenvolvimento, para o abastecimento, para as atividades econômicas de toda a região Nordeste, inclusive para a geração de energia também, certo? Aí temos lá a bacia do Rio Paraguai, como eu falei para vocês, ela nasce no Brasil e vai em direção aos países vizinhos ali, nasce entre o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, inclui boa parte do Pantanal mato-grossense, então bem importante pensar nela, pelo papel ali naquela área do Pantanal, que é um complexo de vida e abundância de vida entre o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, bem importante ali. Tem uma concentração demográfica que não é muito elevada, então isso ajuda na questão da preservação. E aí nós temos a imagem ali o mapa com a localização geográfica, né? E a imagem que mostra para nós a região do Pantanal, que fica dentro dessa área da bacia hidrográfica do Rio Paraguai. E o Rio Paraná, o que nós vamos ter ali, ocupa 10% do território brasileiro, né? É uma região populosa, então tem uma maior concentração de população nesta área aqui do Rio Paraná, tá? Possui as maiores demandas de recursos hídricos, ou seja, é uma área onde tem mais pessoas, portanto, e mais atividades econômicas, então exige mais ali o consumo de água, é maior a demanda em relação a isso. E aí nós temos uma boa parte ali que é usada também como potencial hidráulico, como potencial para geração de energia. Aqui a localização geográfica da bacia do Paraná, ela começa no Brasil, nasce na região ali de Minas Gerais, na Serra da Canastra, né, os rios que dão início a essa bacia, e também vai se deslocar para países vizinhos. A imagem ali justamente daquela ideia do potencial hidrográfico da região, tá? Então, bem importante. Primeira perguntinha a respeito do que nós falamos. Você vai analisar as afirmativas e marcar aquela que está incorreta. Então, leiam com atenção, marquem a resposta e já voltamos para corrigir. Voltamos com a atividade, vocês tinham que analisar as alternativas e anotar aquela que está incorreta em relação à hidrografia do Brasil. Então, das características que nós estudamos, o que nós consideramos que está incorreto.
A letra A bacia hidrográfica do Paraguai está presente entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul? Sim. Os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina abrigam a bacia hidrográfica do Uruguai? Sim, vimos lá no mapa, ali bem na porção sul do nosso território, né? Pegando parte de Santa Catarina, inclusive alguns rios importantes que formam a bacia do Uruguai nascem em serras ali entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, certo? Letra C, a maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira é a do Tocantins-Araguaia? Sim, lembra o que falamos também. Por quê? A bacia amazônica não nasce, não começa no Brasil, então ela não é totalmente brasileira. A maior totalmente brasileira é a do Tocantins-Araguaia. E a letra D, a bacia hidrográfica do São Francisco é a que possui a maior disponibilidade de navegação no Brasil? Na verdade, não, né? Então, quem marcou ali a letra D é a incorreta da questão, era essa que deveria ter sido marcada por vocês, porque a bacia do São Francisco não é a que possui a maior possibilidade de navegação. Nós temos outras, como a bacia amazônica, a própria bacia do Paraná, que tem hidrovias importantes ali, ou seja, vias de circulação de embarcações. Então, não é a do São Francisco, certo? Quem corrigiu lá e anotou certinho, muito bem. E a segunda perguntinha da nossa aula. Defina as bacias, o que são bacias hidrográficas e pesquise algumas características da bacia hidrográfica em que você está inserido. A qual bacia hidrográfica que você está inserido a partir do que nós vimos na nossa aula? E o que é bacia hidrográfica? Respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos então com a correção da nossa atividade e aí vocês tinham que definir o que é bacia hidrográfica e colocar ali algumas características que depois vocês podem completar ali assim que terminar a aula, né? Então, bacia hidrográfica é uma área ou região de drenagem que tem um rio principal e seus afluentes. O que separa as bacias hidrográficas são os divisores de água, né? Uma espécie de fronteira entre um lado e outro da bacia hidrográfica. E a água escoa em direção a um rio ou outro, então nós temos ali as direções que vão todas para um rio principal, que é a parte central da bacia hidrográfica.
E aí vocês anotaram alguma característica aí da bacia hidrográfica na qual vocês estão inseridos. A resposta certa é essa. Então, retomando o que nós vimos hoje nesta aula sobre as principais bacias hidrográficas brasileiras, suas características, o que é a hidrografia e essa importância da hidrografia para o país. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Numa próxima aula voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.